Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, com esse papo que eu vou ter com a professora Elizabeth Santos, que vai conversar com a gente sobre tecnologia e educação e a busca do equilíbrio entre a inovação e o aprendizado. Professora, obrigado por ter aceitado conversar com a gente sobre esse tema que, como eu te disse antes de a gente começar a gravar, a gente já trouxe algumas pessoas aqui para falar sobre isso, mas eu acho que você tem uma abordagem que é interessante, porque não é nem ao extremo para cá, nem ao extremo para cá. Então, vamos começar um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é professora do quê e dá aula há quanto tempo? Eu atualmente sou professora nos cursos de tecnologia. Quais são esses cursos? Sistemas de informação, a parte de recursos humanos, agronegócio. Então, eu atuo dando apoio a esses cursos. Atualmente, eu tenho dado aula para os cursos de sistemas de informação, focado na área de gerenciamento e documentação que é necessário quando se desenvolve um software, mais especificamente engenharia de software e governança de TI. Esse assunto, quando eu pensei em conversar com vocês, foi para mostrar um pouquinho como nós temos que entender a educação, que atualmente, nós estamos no século XXI, como que nós trazemos a abordagem do século XX para o século XXI, mediante tanta informação que nós temos no mercado. Com a evolução da internet, com a evolução das tecnologias que a gente chama de inteligência artificial generativa, essas inteligências artificiais, elas trazem uma abordagem que é muito útil para a educação. Então, como que eu transformo um conhecimento dos teóricos do século XX com uma abordagem hoje para o século XXI que nós estamos, principalmente com todo esse núcleo de ferramentas que a inteligência artificial nos promove. Recentemente eu entrevistei aqui o Caio Cruzeiro, que conversou com a gente sobre o impacto geracional no mundo do trabalho, essas rupturas. E aí o meu papo com ele girou muito em relação à geração Z, que é aquela geração que pegou o finalzinho do analógico e o início dessa modernização do advento desse aparelho aqui nas nossas vidas. E aí, uma das coisas muito curiosas que ele me falou, que eu pessoalmente nunca tinha pensado, é que hoje as empresas, ele trabalha na área da consultoria na área de RH, e aí ele falou que as empresas, muitas delas estão tendo dificuldades, principalmente com os mais jovens, no conhecimento em que sentido? Esses jovens, eles sabem fazer tudo pelo celular, mas muitas vezes eles não conseguem uma recolocação profissional porque eles não sabem mexer no Excel no computador. Porque é algo que eles não precisaram, acharam que não precisavam aprender, e aí as empresas estão tendo estão com a dificuldade de encontrar profissionais que dominem isso, principalmente esses profissionais mais jovens. E aí você me falou da sua pós-graduação, que eu achei muito interessante, que é a educação mediada pela tecnologia. Eu acho que conversa muito com esse meu papo que eu tive com o Caio. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, o curso de inovação, a educação mediada à tecnologia, a proposta deles é justamente mostrar o que os teóricos, falando sobre construtivismo, sobre Piaget, como eles viam a educação e como a gente usa aqueles conceitos hoje, por exemplo, nas aulas. Isso, eles estão muito focados dentro desse curso, muito para o ensino fundamental e o ensino médio. E eu, quando fui estudar, fazer essa pós-graduação, me chamou muita atenção porque nas universidades eles não falam muito sobre isso. Principalmente porque nas universidades, quando você vai estudar, ou você vai estudar para ser um advogado, ou para ser alguém que mexe com TI mesmo, ou medicina, Então,
é um assunto muito técnico para se abordar de forma diferente do ensino médio. Então, lá no ensino médio, hoje já existem programas que ajudam os adolescentes a ter uma formação com uma base matemática, por exemplo, mais efetiva. Então, existem alguns softwares que você vai estudar na estatística, por exemplo, e nesse software ele te guia para um melhor entendimento baseado na idade que o aluno tem. Então, já são cursos que estão de forma online, que conseguem avaliar o aluno com professores tutores virtuais, né? Conseguem dar um retorno para o aluno de uma forma mais clara do que ele tem que realmente estudar. E isso me chamou a atenção, porque nas universidades a gente não vê tanto isso. Então, por exemplo, um curso na Universidade de Engenharia, né, daria para se aplicar muito bem essas ferramentas que estão sendo utilizadas no ensino médio para apoiar o aluno dentro do curso. Porque são ferramentas hoje que ajudam você a ter um raciocínio muito mais claro. Por exemplo, quando você vai trabalhar com um documento ou um lado empresarial, você trabalha com muitos dados, como você acabou de falar, né? E os alunos hoje, eles não têm essa noção de como eu trabalho com o dado. Ele sabe que a informação está ali, mas ele não consegue converter com uma visão de negócio. Então, quando você utiliza a inteligência artificial para te falar, olha, eu tenho estes dados e eu preciso trazer um conceito novo. Inteligência artificial, no caso o ChatGPT atualmente, né? O que você poderia me dar de sugestão para esses dados? Então, você pode importar essas informações no chat e o chat transforma aqueles dados numa forma analógica, numa forma onde o aluno pode pensar, né, em traduzir aquelas informações, não só números. Então, quando eu entrei para fazer esse curso, eu pensei muito mais focado para o pessoal universitário, porque hoje os alunos chegam à faculdade, eles só querem acessar a informação. Você faz uma pergunta, a primeira coisa que eles fazem, pegam lá no ChatGPT e te dá como resposta. Simples assim. E não é essa abordagem que o curso que eu faço, né, de pós-graduação fala. Ele fala, olha, professor, você tem que estudar muito bem as inteligências artificiais, porque você tem que pegar essas informações e passar para o aluno para que ele possa ter o senso crítico de análise também. Senso crítico. Essa é a minha pergunta. Você falou da utilização da tecnologia no ensino médio, que ainda tem alguma controvérsia. Eu vejo que tem lugares que, por exemplo, apoiam a utilização da tecnologia, o celular como uma ferramenta adicional, complementar da aula, e tem outros lugares que proíbem. Recentemente a gente teve aqui em São Paulo uma lei que proíbe a utilização de celulares em sala de aula. Como que você viu isso? Como vocês debateram isso lá na sua pós-graduação? Como foi? Então, esse assunto a gente não foi muito claro, porque eles são muito focados nos teóricos e como cada um... Mas eu, particularmente, né, vendo hoje que em alguns pontos é necessário ter esse conhecimento em sala de aula. O professor, por exemplo, ele pode vir já fazer um plano de aula baseado nos assuntos que ele vai abordar com a inteligência artificial. E daí, sim, ele, com o que ele já se planejou, de uma forma direcionada, falar com os alunos. Falar, olha, agora é a sua vez de pesquisar. Então, assim, ensinar de forma ética e de forma mais consciente de como usar a ferramenta. Não pegar só a ferramenta e, essa aqui que é a resposta, porque não é isso que a gente quer. A gente quer que eles criem esse debate, lógico, né, em relação à inovação. Porque hoje eles já vivem no mundo tecnológico, né? Os bebês já nascem praticamente com o celular na mão. Sim, sim, totalmente. A nossa época é bem diferente, né? Então, para nós que estamos agora, assim, entendendo melhor a tecnologia,
Os alunos que já estão entrando, eles já sabem muito mais do que a gente. Sim, já é parte nativa Da geração, da vida deles, da geração. né? Eles não viveram num mundo que não existia um smartphone. Exatamente. Né? Eu fico muito preocupado. Eu vou usar um exemplo extremo aqui, tá? Uhum. Eu vi recentemente um vídeo de um jovem influenciador, e quando eu falo jovem, porque ele realmente era jovem, tinha lá 14, 15 anos. Uhum. Um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, gerou até algum burburinho, que é um vídeo que ele fala que eu não quero ir para a escola para aprender sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu não tenho... Isso não tem aplicabilidade na minha vida. Eu quero aprender sobre investimento, quero aprender sobre criptomoeda, quero aprender blá 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 blá. E aí, de novo, eu vou voltar um pouco na minha conversa com o Caio, que eu citei agora há pouco, inclusive o programa depois vocês podem procurar aqui no nosso canal, que ele fala um pouco sobre isso, do jovem, dessa nova geração, né, essa geração de 2000 e pouquinho para cá, de buscar a resposta para aquela pergunta que ela tem no momento que ela surge, e não entender o contexto. Não entender como que isso se aplica em outros aspectos da vida. E isso eu acho que é um dos desafios para que a tecnologia seja utilizada de forma mais ampla no ambiente da educação. Não se entendeu ainda como que a tecnologia pode se tornar esse ensino, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial mais atrativo para os alunos. Sim. Você acha que é um pouco disso também? Ou... Então, eu penso que os professores, a inteligência artificial, ela é muito importante. Eu acho que ela é até mais importante para os professores do que para os alunos. Os alunos, eles entendem a ferramenta conforme aquela pergunta e limitou, né? Uhum. Só que o professor precisa ter o entendimento de como aplicar aquele conhecimento para que o aluno possa ir além do que ele leu, né? Então, assim... Eu vejo que a formação para os professores nesse sentido com inteligência artificial, ela deve ser maior. Então, a inteligência artificial, ela vai ser um caminho, mas quem vai direcionar esse caminho tem que ser o professor, porque o professor sim conhece o que é necessário para o conhecimento daquele aluno, né? Então, quando a gente estuda, por exemplo, vai fazer um plano de ensino ou você vai um plano pedagógico, você vê o plano do que é, qual é a proposta daquele curso. Então, cada disciplina tem que abordar o seu conhecimento, né, com uma ferramenta que o apoie a dar mais ideias para melhorar aquele ensino. Então, quando o professor tem o conhecimento correto de como usar a ferramenta, eu tenho certeza de que o aluno vai pensar melhor em relação a como ele usa, né? Então, traz uma nova visão ao aluno de como ele pode explorar aquele conhecimento e como ele pode aplicar aquele conhecimento, porque hoje a inteligência artificial ela trabalha com vários fatores, né? Tanto com fatores de dados, fatores de imagem, fatores de voz, né? Então, até mesmo entender como o aluno ele consegue receber esse tipo de informação. Hoje, nas salas de aula, eu vejo bastante que a gamificação, né, ela ajuda muito, Sim. porque ela se torna mais interativa. Então, quando você vai falar, por exemplo, pode criar um jogo interativo onde o aluno consiga entender por que determinados pontos daquela guerra, daquele problema, afetou uma comunidade. Sim. Né? Então, a inteligência artificial ajuda muito nesse sentido. Você, como professor, por exemplo, ter uma didática melhor, né, em mostrar isso ao aluno. Então, eu sempre penso que a inteligência artificial ela é primordial para os dois lados, tanto para o aluno quanto para o professor. Mas o professor ele precisa ter um conhecimento melhor de como tratar a ferramenta com os alunos, justamente para dar essa abertura para os alunos, não usar a ferramenta de forma aleatória.
Logicamente, o Brasil é um país muito diverso e a gente acaba pensando um pouco com a nossa cabeça sudeste, sul, onde, para o bem ou para o mal, a tecnologia está mais difundida e mais acessível. Né? Apesar da gente viver numa cidade, no estado de São Paulo, que ainda é muito desigual, mas de uma forma geral a tecnologia está muito acessível para todo mundo. Então, diferente de outras regiões que estão mais complexas. Mas você acha que a gente caminha para um modelo de aula onde, para que a gente consiga também desenvolver esse senso crítico nos alunos, aliado à tecnologia, a gente caminha para um modelo de aula onde, sei lá, o professor vai preparar essa aula, esse aluno recebe esse conteúdo, que ele vai absorver de forma mais passiva com antecedência, e a sala de aula vai servir como um ambiente realmente de discussão sobre o tema? Você acha que a gente caminha para isso? Ou talvez a gente não chegue a esse ponto? Ainda os recursos, né, para ter a tecnologia nas escolas, eu vejo ainda com muita falha. Né? As pessoas têm mais acesso à informação pelo celular do que você indo à escola, tendo o próprio ambiente escolar ali, tendo as informações. Mas eu entendo que se nós trabalharmos de forma estruturada, né, onde eu consigo modelar, né, o assunto que eu quero para a minha disciplina, eu vou conseguir construir pessoas com bom senso crítico utilizando a ferramenta. Né, porque eu posso colocar ações, né, para eles de forma que eles sintam a necessidade de pesquisar, investigar, porque se você for pesquisando, principalmente na inteligência artificial, cada vez ela cria um modelo novo, né, para aquele momento, para aquela ação, né, como se a personalidade do professor tivesse de forma diferente em cada prompt que você coloca numa inteligência. Então eu acredito sim que a gente vai ter um modelo mais diferenciado na educação, com o apoio dessa ferramenta de inteligência artificial. A isso ainda nós estamos engatinhando. Né? Eu acredito bastante que a parte ética, por exemplo, ela precisa ser bem vista aí também. Né? Quando você pega dados de aluno, ou quando você transforma aqueles dados numa informação muito mais poderosa, né? Então, a ética, ainda assim, ela tem que ser abordada para fazer com que o aluno consiga trabalhar com essas informações de forma segura também. Né? Não acreditar que qualquer coisa que está escrito é a verdade. Ele tem que ter uma forma de pesquisa na qual o que ele recebeu daquela informação seja verdadeira no mundo real. Né? Não só ficar imaginando aquilo num mundo virtual. Né? Como hoje a gente vê vários tipos de jogos com mortes, né? Então você não trabalhar com esse tipo de informação, não incentivar esse tipo de coisa, mas sim incentivar desafios que tragam conhecimento, crescimento, né, para o aluno em si. Quando a gente está na escola, a gente sempre tem um professor favorito, que é aquele professor que a gente, de alguma forma, ele consegue se conectar melhor com a sala de aula, no sentido de passar as informações de uma maneira que a sala entende melhor e é mais divertido, mais engraçado e tal. E nem sempre esse professor é assim. Às vezes ele se dá muito bem numa sala e na outra sala não funciona esse método, né? Essa técnica dele. Falta ainda ou melhor, a minha pergunta é a seguinte: hoje os professores entendem que a tecnologia é inerente à profissão deles, vai fazer parte e pode ser usada como um competidor ou como um aliado no ensino. Você que lida com tecnologia já há muito tempo, está inserida nesse ambiente há um bom tempo, acompanha essa transformação por dentro. Outros professores de outras disciplinas conversam com você, pedem a sua opinião, pedem sugestão para aprimorar suas aulas e poder utilizar a tecnologia como uma aliada e não como uma concorrente.
dentro da sala de aula? Sim, eu tenho alguns amigos, assim, professores, que a gente sempre tenta trazer esse assunto para dentro das nossas aulas e dentro também do conhecimento que a gente está aplicando, né? Por exemplo, nessa parte de engenharia de software, né? No curso de sistemas de informação, a engenharia de software ele mexe com um projeto, né? Então, como que eu mostro para o aluno, né, que ele pode simular algumas situações ou vivenciar alguma coisa que no meio corporativo ele não está atualmente? Então, com a ferramenta de inteligência artificial, a gente consegue desenvolver casos para que eles possam aplicar. Então, fica uma aula prática, fica uma aula com uma dinâmica verdadeira, né? Então, eu falo para ele, não é para você só imaginar em fazer um sistema para uma biblioteca. A gente fala, você vai desenvolver um sistema de cadastro para que o aluno consiga consultar um livro numa biblioteca nessa situação. Então, é um desafio que ele não vai lá só pensar em coisas simples, ele vai pensar no problema mais técnico e aplicar o que a gente está falando da inteligência artificial com a realidade que ele tem que desenvolver. Né? Então fica um diálogo muito mais claro, muito mais sem ficar pensando que aquilo na vida real não existe. Né? Então a inteligência artificial consegue trazer esse conceito muito melhor na dinâmica de aula. Então, alguns professores que a gente compartilha esse tipo de conhecimento, né? A gente sempre fala, vamos aplicar conhecimento nesse sentido, vamos buscar informação dessa forma, né? Porque hoje a ferramenta ela está aí para nos ajudar. Então, essa é uma grande inovação que eu comecei a dar aula, por exemplo, em 2010. Então, a gente nem sonhava em 2010 que nós iríamos ter o ChatGPT hoje, né? Por exemplo, o ChatGPT hoje abriu muitas portas, principalmente quem já atuava e precisava desenvolver código. Então, ele fala, olha, você pode desenvolver o código dessa forma. Eu pensava de um jeito, mas quando ele desenvolve, você fala, nossa, podia ser assim também? Né? Então, quer dizer, é um ensinamento também, né? Então, é uma forma de equilibrar aquilo que a gente já conhecia com... Só que nós já vivemos o passado numa era que não tinha a tecnologia. Então, quando eu vejo o que o chat está me falando, por exemplo, se é verdadeiro ou não, vai basear na minha experiência do que eu já vivenciei. Sim. Né? Agora, os alunos que estão entrando agora, eles não têm esse senso crítico, esse questionamento. Esse questionamento para eles, professora, você só queria isso? Não tem as referências. Não tem as referências. Então, cabe ao professor mostrar isso para ele, tanto na parte da tecnologia, quanto mostrar no mundo real como isso funciona. Né? E o chat ajuda muito a trazer essa informação, né? Porque hoje o aluno, teoricamente, ele nem precisa pensar muito em desenvolver códigos. Ele pede para o chat, eu quero fazer um software assim, 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 como que você desenvolve? Ele vai lá, cria aquilo. Então, pro universitário, o chat ele tem que ser bem aplicado, porque senão você vai criar profissionais para o futuro, né, só com dependência da ferramenta. E a gente também não pode deixar o aluno viver na dependência da ferramenta. O Brasil usa bem a tecnologia? Falo em que sentido? O Brasil é o país que mais utiliza, por exemplo, as redes sociais. Mas a gente está muito atrás quando a gente fala de inovação e de elaboração de ferramentas, quando a gente compara com a Índia, não vou falar a China, mas com a Índia, por exemplo, que é um país que tem um PIB, uma renda per capita parecido com o nosso, apesar de ser muito mais populoso. A gente usa bem a tecnologia? Poxa, eu tenho visto, né, recentemente com os alunos mesmo, assim, né, porque os alunos em si, eles já nasceram com uma tecnologia que eu não tive. Né? Então, quando eu comparo o meu crescimento profissional com o crescimento profissional que eles têm,
eles até utilizam bem, né? Só que para aplicar isso corretamente é que eu vejo que é um pouco diferente, né? Porque eles não são tão apegados ao conhecimento, eles só querem a informação. Eles são muito mais práticos do que eu, por exemplo. Para eu construir alguma coisa, eu entendo que eu tenho que ter aquele raciocínio do começo ao fim. Por que é aquilo, como que cresceu, para desenvolver uma situação. O aluno já não, né? O aluno ele já, você precisa, é isso? Ah, tá aqui. Mas ele não pensa no todo. Então, eu não consigo mensurar para você se totalmente o nosso país em si está usando corretamente essa nova abordagem tecnológica. Mas eu vejo que os alunos, eles pegam as informações muito mais rápido. Né? Então, assim, eu não sei se esse passo que eles estão dando lá na frente vai ser um ponto falho. Né? Porque quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a trabalhar, eu tive que pôr a mão na massa, entender o que era um dado, como eu transformava aquele dado, como que eu gerava um relatório gerencial, por exemplo, né? Os alunos hoje não pensam dessa forma. Tem alguns dentro do próprio curso de tecnologia que quando você conversa com eles, você já consegue entender o perfil deles na área tecnológica. Você consegue identificar que um gosta mais de analisar dados, outro gosta mais de programar, outro gosta mais de desenvolver, outro gosta mais de trabalhar com imagem. Você sente isso, né? Dentro dos cursos de tecnologia. Mas para fora, assim, fora dos cursos de tecnologia, ainda eu vejo um grande abismo. Porque, por exemplo, cursos do pessoal que fazem docência, né, a parte de formação mesmo, pedagógica. Quanto eles ainda estão caminhando com medo de mexer no computador. Então, um pouco mesmo a dificuldade que a própria pessoa tem em entender a tecnologia. Né? Hoje as redes sociais melhorou muito esse acesso à informação. Tanto é que, por exemplo, quando você vai trabalhar com o Teams, que é a ferramenta que você conversa com o aluno, ou quando você tem uma aula à distância, que você, até mesmo as inteligências artificiais ajudam a trabalhar com esse sentido, né? Eu, por exemplo, tenho trabalhado muito com o Teams, com pessoas do exterior. E, por exemplo, uma pessoa que trabalha na Inglaterra, para nós brasileiros, é difícil você ficar entendendo muito como eles falam, porque eles têm... E a ferramenta do Teams, enquanto você está conversando com a pessoa, o Teams já vai traduzindo a fala que aquela pessoa está falando na língua dela para que você leia. Então, assim, você está ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Né? Então, isso é inteligência artificial. Está traduzindo ou está transcrevendo? Ela pode fazer os dois. Tá. Né? Para transcrever é mais rápido, para traduzir ele ainda tem algumas dificuldades, ele dá uma buga um pouquinho, né? Mas só o fato de você poder ouvir o que a pessoa está falando e ler o que ela está falando, mesmo você não traduzindo, você lendo, que você já consegue, ele falou aquela palavra, então a inteligência artificial ajuda muito nessa comunicação ativa entre as pessoas. E isso eu penso que deve ser um ponto que favoreça a educação também. Sim. Então, entender muito mais as ferramentas, saber como elas estão atualizadas para aplicar corretamente em aula. Essa é a proposta da inovação. É conseguir equilibrar todas essas novas ferramentas, todas essas inovações com o ensino tradicional, se é que a gente pode chamar assim. Isso mesmo. Acho que esse é o desafio. É muito desafio. E como que a gente está nesse desafio? Então, comparando, por exemplo, com escolas públicas, né, principalmente universidade, eu percebo que o ensino público tem ajudado bastante. Por exemplo, a faculdade que eu faço a pós-graduação, nós trabalhamos com o Moodle lá. Então, o Moodle ele tem várias formas de você disponibilizar a aula. Ele
ele consegue te acompanhar, né? Então, quando o professor configura bem a ferramenta, o aluno ele se sente acolhido por estar ali usando a ferramenta em si, né? Fora as outras atividades que são incluídas. Mas já no ensino em faculdade particular, aí depende muito, né, de quem é o provedor lá da faculdade para apoiar, né, na parte de tecnologia. Então, isso como requer investimento, né, principalmente no ensino, quando você usa algo gratuito, eu sou totalmente a favor de você explorar da melhor forma possível e apresentar as possibilidades ao aluno. Agora, como pessoa que patrocina, né, o ensino ali, ele investir numa ferramenta como essa, com mais detalhes, eu acho que já ainda depende muito do recurso financeiro, né? Entendi. A gente falou muito do ChatGPT ao longo dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo. Quais outras ferramentas você acha que vão impactar de alguma forma na formação dos nossos alunos? E aí não só no nível universitário, tá? Também no fundamental e médio. Nos próximos anos aí, o que você acha? Por exemplo, a Google ela tem uma infinidade de ferramentas que agora elas estão muito integradas com o Gemini, que é uma ferramenta específica do Google, que é uma inteligência artificial parecida com o ChatGPT. Então, quando você usa qualquer ferramenta do Google, Google Docs, Google Sheets, ou a forma de apresentação, o Gemini ele já está integrado. Então, toda vez que você vai pensar num texto, você digita e ele sugere um texto novo. Então, isso se chama inteligência artificial generativa, né? Porque ela pega o seu conjunto de informações, vê aquilo que você está pensando e ele fala, que tal você escrever desse jeito? Então, é uma sugestão. Baseado no que você escreveu, ele melhora para que você faça um texto mais correto, uma estrutura mais adequada. Então, hoje a gente tem o Gemini, tem dentro do Edge também tem o Copilot, né, que são ferramentas, que é uma ferramenta também muito parecida com o chat. São ferramentas que ajudam muito no desenvolvimento, né? Ferramentas que transcrevem aquilo que você está falando em inglês, traduzem para outra língua, né? Então, tem uma infinidade de softwares que fazem esse tipo de coisa. Quando você desenha um prompt no chat e pede para ele converter aquele assunto numa imagem, né? E você usa o Leonardo.ai para fazer a conversão daquela imagem, né? Então, tem muitas coisas ali, né? A voz de inteligência artificial também, quando você não quer falar, né, com a sua voz, você pode gravar a sua voz e a inteligência artificial simula como se fosse você falando, né? Quando você tem uma foto que você não tem movimento, você consegue fazer aquela foto ter um movimento, né? Então, hoje a inteligência artificial ela está em tudo o que envolve tecnologia. Então, você tem que estar focado naquilo que você quer apresentar, né? Então, se a sua aula ela é específica para desenho, explorar todas as ferramentas de inteligência artificial que geram desenho e para até chegar na perfeição daquilo que você busca para o aluno, né? Acho que isso é o ponto primordial quando a gente fala de inteligência artificial. E isso é uma inovação, né? Saber quais são as ferramentas que você precisa para aquela disciplina, né? Como hoje as de engenharia, usar inteligência artificial com realidade aumentada, né? Ou até mesmo a parte de configurações que você vai criar, né, para fazer simulação. Então, hoje a inovação nesse sentido da educação,
depende muito do professor e como ele quer abordar isso na aula. Né? Então... Elizabeth, eu quero te pedir para a gente encerrar a nossa conversa, que você deixe uma mensagem para quem está acompanhando a gente, para os professores que ainda têm receio dessas novas tecnologias, para aqueles que querem, que não têm receio, mas ainda não entendem muito bem como que pode agregar essas tecnologias para deixar a sua aula mais atrativa para essas novas gerações. E também, para finalizar, eu queria que você complementasse, passando o seu ponto de vista, também nessa mensagem, os aspectos técnicos e críticos que são importantes serem analisados quando se fala da introdução ou da ampliação da tecnologia dentro da sala de aula. Para o professor, eu penso que nós precisamos trabalhar muito bem o plano de ensino. Então, quando você recebe o plano de ensino, quando você recebe as suas informações de como você tem que preparar a sua aula, o interessante é você desenvolver, né, junto, por exemplo, com o chat, né, nesse exemplo, qual é a melhor estrutura que você poderia apresentar, em que tipo de variações você poderia fazer. E ver se aquele que ele te sugere é adequado para aquele momento da aula. Então, é uma forma de estruturar melhor o que você recebe, porque geralmente num plano de ensino você recebe, olha, você precisa abordar esse e esse assunto, 20 aulas ao longo do semestre. Então, às vezes aquilo fica meio repetitivo. Então, para que não fique repetitivo, para que você consiga criar uma boa aula, para que você tenha dinâmica no ensino, né, o chat pode te proporcionar esse tipo de ajuda, né, para que você estruture melhor a sua aula. E nessa estruturação, procurar atividades que promovam o engajamento, atividades que promovam o senso crítico do aluno, né? Não só entender que a ferramenta está te dando uma sugestão, mas sim saber se aquela sugestão é aplicável para o momento. Então, como parte da inovação, né, aprimorar os seus planos de ensino para que seja um curso, um desenvolvimento com mais afetividade ali dentro daquilo que você está desenvolvendo. Né? Então, trazendo essas ferramentas, né, trazendo novas aplicabilidades para o aluno, mostrar que o ensino em si, ele não é só baseado numa inteligência artificial, mas sim que você usou a inteligência artificial para aprimorar aquele conhecimento e trazer inovação dentro da sua disciplina. Né? Então, trabalhar mesmo, focando o professor, acho que tem que olhar, refazer o seu plano de ensino, estruturar ele melhor, né, com a ajuda do chat mesmo, para trazer uma diversidade melhor de conteúdo na estruturação da sua aula. Entendi. Elizabeth, obrigado por ter aceitado conversar com a gente sobre esse tema, que é novo. Você falou em algum momento aí, em uma das suas respostas, de 2011, citou a data. Em 2011, eu coincidentemente fiz uma matéria, na época, falando sobre a indústria 4.0. Foi um evento onde estavam pessoal da IBM, vários do Google, várias pessoas que estavam no Brasil para falar da inteligência, da indústria 4.0, algo que estava surgindo lá na Alemanha, que estava chegando aqui no Brasil. Nem sonhávamos em falar sobre inteligência artificial. Passaram-se alguns anos, a gente está aí com o ChatGPT, Gemini e outras ferramentas inseridas no nosso dia a dia. Então, obrigado por ter aceitado. Espero que você volte outro dia para a gente conversar mais. Eu que agradeço. E se eu puder contribuir, estou sempre aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Interajam de alguma forma. Se tiverem alguma dúvida e quiserem encaminhar para a Elizabeth, mande para a gente manda para ela. Tenho certeza que ela vai responder com todo prazer.